Olá, eu sou a professora Alana, professora de ciências, e hoje eu convido vocês para mais uma videoaula. E o tema da nossa aula hoje é cargas elétricas e modelo atômico de Rutherford. E o que é eletricidade? Você aí deve estar se perguntando, mas antes de nós sabermos o conceito de eletricidade, eu convido vocês nesse exato momento para realizar comigo uma prática. Para isso eu vou precisar de alguns objetos. Primeiro, eu tenho que ter 2 canudos de plástico, tá certo? Esse canudinho de refrigerante que a gente utiliza. Vou precisar de lencinho de papel e também um prato com água e sabão, viu? Detergente ou sabonete. Vamos observar como se dá agora o processo do experimento. Primeiro, eu vou fazer o quê? Vou criar uma bolinha de sabão com o canudinho, certo? Acompanhe aqui comigo o procedimento. Primeiro, com o canudo, eu vou fazer uma bolinha de sabão. Lembrando, com o segundo canudo, vou aquecer no papel e observe o que vai acontecer. E aí, gostaram do nosso experimento? Espero que vocês tenham compreendido. Mas para que nós possamos compreendermos melhor, tá certo? Será abordado daqui a pouco. Mas eu quero saber de você, se você está sabendo o que é eletricidade. Será que o experimento que nós fizemos tem algo a ver com a eletricidade? Quando se fala de eletricidade, você lembra logo de quê? Da energia elétrica, dos eletrodomésticos da sua casa, das pilhas e das baterias. Mas não apenas nesses itens que foram citados, nós temos a presença de eletricidade. E o que é a eletricidade? É todos os movimentos que acontecem se referindo a cargas elétricas. Porém, nós precisamos depois compreender como são essas cargas elétricas e aonde nós encontramos. Bom, nós temos 2 tipos de cargas elétricas. Será que agora tem a ver com o nosso experimento? Vamos compreender agora. Nós temos 2 tipos, como eu falei. Nós temos as cargas elétricas de atração e a de repulsão. E quais são as cargas elétricas de atração? É justamente quando eu tenho um objeto carregado positivamente e um objeto carregado negativamente. Então, isso vai haver o quê? Elas irão se atrair. E qual é a força de repulsão? É justamente quando eu tenho cargas iguais, sejam elas positivas ou elas negativas. Aí vamos aqui relembrar o nosso experimento realizado anteriormente. Observe que eu tinha uma bolha de sabão, eu atritei o o bastãozinho de plástico, o canudo, com o papel. O papel e o plástico, eles são carregados negativamente ao atritar um ao outro. Já a minha água com sabão, ela estava carregada positivamente, apesar do oxigênio ter cargas negativas. Mas na minha molécula de água, eu tenho H2O. Se eu tenho H2O, eu tenho 2 moléculas de quê? Aliás, 2 átomos de hidrogênio. Por isso que houve o quê? A atração, porque a água está carregada positivamente, lembrando que a água não, a minha bolha de sabão, e o canudo estava carregado negativamente. Por isso que houve o quê? A força de atração. Eles se atraíram. E para que isso aconteça, é justamente o que eu já falei anteriormente. Acontece a força de atração e a força de repulsão. Quando é que acontece essa força de atração? É justamente quando os objetos estão carregados com cargas opostas, um positivo e o outro negativo. Quando as cargas são iguais, vai acontecer o quê? Uma força de repulsão.
eles vão tendenciar a se distanciar um do outro. Temos também os tipos de eletrização. Nos tipos de eletrização, nós temos dois: o por atrito e o por contato. O por atrito, o que é que acontece? É o que eu fiz inicialmente. Eu atritei o canudo de plástico com o papel e eles ficaram carregados o quê? Negativamente. Porém, se eu atritasse dois objetos de cargas diferentes, eles iam o quê? Um ia ficar sobrecarregado positivamente e o outro negativamente. Por que isso acontece? Quando a minha tendência aumenta de cargas positivas, ela aumenta na mesma proporção do que as cargas negativas. E observe que nós temos aqui essa escala. Por que o vidro está um dos primeiros objetos a serem citados? Justamente porque ele tem tendência a ser carregado positivamente numa maior proporção comparado na borracha rígida. A borracha, ela tende a ser carregado negativamente, justamente pelo tipo de material que ela é feita. Em resumo, nós temos o quê? Que diferentes materiais têm diferentes tendências à eletrização, ou seja, não posso comparar a eletrização de um objeto com o outro, justamente pela questão da composição da sua matéria, dos seus materiais. Observe, bem semelhante ao que nós fizemos no início, só que agora o que vai acontecer? Eu tenho um bastão de vidro e eu tenho a lã. Ao atritar a lã com o bastão de vidro, o bastão de vidro vai ser carregado positivamente e a lã vai ficar com cargas o quê? Negativa. Então, o que é que vai acontecer? Ao aproximar, eles vão se atrair, justamente por a questão das cargas serem opostas. Já na eletrização por contato, o que é que vai acontecer? Vai haver uma transferência da carga de um objeto para o outro que está o quê? Está neutro. Observe que nesse primeiro esboço aqui, nesse primeiro esquema, eu tenho um bastão de vidro carregado positivamente. Ao aproximar da esfera que estava neutra, o que foi que aconteceu? Houve uma transferência de cargas elétricas positivas para a esfera e aconteceu que houve a repulsão. Por quê? Que uma se afastou do outro, um objeto se afastou do outro, justamente porque as cargas ficaram iguais. E cargas iguais tendem ao quê? A se repelir. Já no segundo objeto, observe que o bastão não é mais de vidro, ele é de borracha, por isso que ele está carregado negativamente. Mas ao colocar em contato com a esfera que estava carregada, neutramente, zero cargas, houve a transferência de carga do bastão de borracha para a esfera, logo ela se distanciou do bastão. Por quê? Porque as cargas estavam iguais. E aí, veja que historinha bem interessante. Estava o Snoopy conversando com o seu amiguinho. E o amiguinho do Snoopy diz o seguinte: Snoopy, tu por acaso não sabes o que é corrente elétrica? No outro dia, a professora explicou o que era, mas tu sabes como eu sou, um distraído. E o Snoopy responde: tem sorte, amigo. Eu sei que a corrente elétrica é um movimento orientado de partículas com cargas elétricas, mas não sei mais de nada. Vamos descobrir? Vamos lá? Saber como foi o desfecho da historinha do Snoopy e do seu amiguinho? Eles estavam falando de cargas elétricas. E nós temos, para isso, os bons condutores e os isolantes elétricos, que nós podemos também chamar de maus condutores. Vai depender muito da literatura que você esteja utilizando. O que é que acontece? Observe aqui comigo. Eu tenho uma esfera
carregada negativamente e eu tenho outra esfera neutra, zero cargas. Coloquei sobre as duas esferas um bastão de metal. Quando coloquei esse bastão de metal, vocês observem que parte das cargas que estava sendo aqui, ó, que estava na esfera, transferiu-se para outra. Ou seja, houve a transferência de cargas elétricas. Já no segundo exemplo, observe que agora eu tenho, ó, a mesma esfera carregada negativamente e uma segunda esfera neutra. Ao colocar um bastão de madeira e não mais um bastão de metal, observe que não houve a transferência de cargas elétricas. Mas será por que isso aconteceu? Vamos saber agora. O nosso amiguinho Snoopy evoluiu bastante nos seus conhecimentos, né? Então ele já estava tendo um conhecimento do que era a carga elétrica. E, como eu falei anteriormente, nós temos os bons condutores e os maus condutores de eletricidade. E quem são esses bons condutores? Quem são esses maus condutores? Um bom já está dizendo, ele faz uma boa transferência. E o isolante, ou os maus condutores, eles não conduzem cargas elétricas. E nós temos alguns exemplos de bons condutores. Como nós falamos no nosso primeiro exemplo, nós temos um excelente condutor de eletricidade, que são os metais. Esses sim, conseguem fazer uma boa transferência, como o cobre e ligas metálicas, dentre outros. Já os maus condutores elétricos ou os isolantes elétricos, assim que nós podemos chamar, nós temos, por exemplo, o plástico, a borracha e alguns tipos de tecido, desde que ele seja à base de algodão. E aí, o que são as descargas elétricas? Observe que nós estamos observando aqui algo bem semelhante ao nosso período que nós estamos vivendo, período chuvoso. Vocês aí na sua casa recordam daquela velha história que o seu avô, a sua avó costuma dizer? Menino, tá trovejando, entra para dentro de casa. Se for introduzir um objeto na tomada, esteja sempre com chinelo no pé, de preferência que ele seja de borracha. Ou então, vai chover, está relampejando, vamos ter cuidado com os espelhos. Isso é uma história bem antiga. Converse com os pais de vocês, que eles vão conseguir também falar disso para vocês. O que que acontece? Na atmosfera, nós também temos as descargas elétricas, tá certo? O ar, apesar de ser um bom isolante, mas nem sempre ele vai conseguir fazer esse controle das descargas elétricas. Em períodos chuvosos, é comum nós observarmos o céu bastante nublado e as nuvens escuras. Quando as nuvens estão escuras, nós dizemos que elas estão o quê? Carregadas, que elas estão cheias de água para que ocorra o processo, né, e aconteça a chuva. Mas aí, para que a água, né, chegue em forma de chuva aqui na Terra, o que é que acontece? Na Terra, quando eu falo aqui em termos de solo, pessoal, não em termos de planeta, mas em termos de solo. O que é que acontece? Vai haver o atrito, tá certo, entre as nuvens. Esse atrito, ele vai produzir um som. E nesse som, nós chamamos de quê? De trovão. Ao atritar, vai gerar um claridão no espaço, ou faíscas, assim como a gente queira dizer. E o que é isso? Justamente são as descargas elétricas que estão acontecendo, que nós chamamos de quê? De relâmpago. Essa descarga, ela será atraída por quem? Pelo solo. E é o que vai acontecer, que nós vamos chamar aqui de raio. Vai haver essa descarga do espaço, né, da atmosfera, atraída por quem? Atraída pelo solo, justamente pela questão das cargas opostas. Então, vai haver essa atração
E, nesse sentido, nós podemos observar que o solo absorve bem as descargas elétricas. E aí, para que nós possamos compreender aonde nós encontramos as cargas elétricas, nós vamos retomar de forma breve os modelos atômicos. E lembram da nossa última aula que nós assistimos e nós justamente falamos sobre o modelo atômico de Dalton. Bom, para Dalton, o que era que Dalton dizia? Que o átomo tinha um formato de uma bola de bilhar, era a menor parte da matéria, era indivisível e indestrutível. Porém, chegou um determinado momento que isso não mais era o suficiente para explicar os fenômenos que acontecem na natureza. Então, alguns outros cientistas começaram a pesquisar. E foi quando Thomson começou a realizar os seus experimentos, tá certo? Ele realizou alguns experimentos justamente para comprovar a existência de carga elétrica na matéria, coisa que Dalton não havia explicado na sua teoria. Ao realizar os seus experimentos, o que foi que Thomson identificou? Que o átomo não teria mais uma forma de uma bola de bilhar. Ele identificou, com base nos experimentos dele, que o átomo tinha uma estrutura semelhante a um pudim de passas, aonde tinha o quê? Ele não era mais maciço, assim como Dalton afirmou, e ele tinha a presença de cargas positivas e de cargas negativas. E se você observar, antes da gente passar para a próxima lâmina, observe que é semelhante a um panetone, aonde essas cargas, que ele chamou de cargas positivas, tá certo? Parece aquelas gotinhas de chocolate ou as frutas cristalizadas. Mas aí o tempo vai passando e tem alguns procedimentos, algumas coisas na natureza que não se deve parar de pesquisar, porque com o passar do tempo, algumas respostas não são respondidas ou correspondidas nesse mesmo período. E veio Rutherford, que começou a fazer seus experimentos e aí a teoria de Dalton e de Thomson já não eram mais o suficiente para falar sobre as cargas elétricas. Detalhe, que Dalton nem tocou nesse assunto. E Rutherford chegou e começou a realizar alguns experimentos, justamente para propor o quê? Para propor um novo modelo atômico. Após realizar os seus estudos, os seus experimentos, o que foi que o Rutherford identificou? Que o átomo é uma estrutura praticamente vazia. Ele nem é esférico e nem maciço, assim como havia proposto os outros pesquisadores, que foi Dalton e Thomson. E o que foi que ele, para finalizar no seu modelo, o que foi que ele propôs? Que o núcleo ele é muito pequeno e ele é carregado positivamente. Dalton disse que ele tinha o formato de uma bola de bilhar. Thomson propôs um modelo semelhante ao pudim de passas. E já Rutherford propôs um modelo atômico semelhante a um sistema planetário. E a maior parte do átomo é de espaço o quê? Vazio. Observe aqui por esse modelo. Esse aqui é o modelo que nós podemos definir melhor. E que no centro, no núcleo dele aqui, ele está carregado de prótons, ou seja, cargas positivas. Já ao redor, aqui na eletrosfera, como ele chamou, ele está carregado de quê? De elétrons, que são cargas negativas. E o átomo seria um sistema semelhante ao modelo solar, só reforçando a fala que eu já tinha citado anteriormente. E agora é com você. Eu trago duas
práticas, tá certo? 2 propostas para você realizar e enviar para o seu professor. A primeira proposta é: identifique na sua casa objetos que são bons condutores e mal condutores de eletricidade. Faça uma lista e envie para o seu professor ou a sua professora. Com a segunda proposta, escolha algum desses objetos que você encontrou e identifique dentre eles quais se atraem ou se repelem, aplicando o que você aprendeu em nossa aula. Faça um vídeo e envie para o seu professor. E para hoje é isso, pessoal. Curta o vídeo, tá certo? E siga o nosso canal. Tchau, tchau!